Então pronto, já estamos gravando. Hoje, dia 5 de novembro, nós temos mais uma reuniãozinha sobre esse nosso grupo, que a gente já se reúne para discutir esse tema há quase 15 anos agora, né? Ou seja, se a gente fosse dar o nome técnico, é o Shuddha Yoga, né? O Buddha Yoga, que é a matéria que é tratada, obviamente, em vários lugares, mas em especial na Bhagavad Gita, segundo o olhar que a gente faz. Então, esse grupo nosso, como a gente já viu, fazendo assim só um resumo rápido, né? Ele trata exatamente disso, que trata o Shuddha Yoga, ou seja, a arte e a ciência da meditação e a nascente cultura sintrópica. Por quê? Porque o produto da meditação, quando a gente medita, é exatamente esse acesso privilegiado a esse lugar que nos conecta, a Cássia estava lembrando, com esse sentimento do Bhavana, da unidade, que desperta em nós isso que a gente chama também de sentimento sintrópico. Vou adiantar um pouquinho, às vezes, durante todos os anos da minha pesquisa, eu sempre associei isso com o lado mais positivo, que não é o único. Então, quando eu falava em sentimento sintrópico, que é como a gente traduz Sharadá, né? Eu sempre dava como exemplo as experiências no Brasil, como na Tropicália, com a ideia de que você tem essa visão da unidade, que a Cássia se referiu na nossa meditação, né? Que do sagrado de todas as coisas, do sagrado que se esconde por trás do Sansara, do Nirvana, né? De que tudo é divino e maravilhoso. Mas não é só isso. Então parece assim que o mundo é essa coisa que as pessoas mais céticas, mais críticas iam chamar a gente até de superficiais, né? Ou um pouco alienado, né? Também faz parte desse sentimento sintrópico. Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez em sonho, vou falar disso, mas eu vou falar desse sonho. Foi uma coisa esquisitíssima. Porque meu inglês é aquele inglês básico, né? E aí, no sonho, eu comecei a ouvir uma voz, né, repetindo aquela expressão. Falei, nem sabia o que era, se era inglês ou o que não era. E é claro que eu vivi uma série de coisas, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque não é o caso. Mas essa expressão eu nem sei pronunciar direito, não sei se vou lembrar. Mas é unfathomable sorrow. Ou seja, uma tristeza indescritível. Eu falei, mas que experiência é essa, né? E aí eu fui pesquisar no Google, será que existe? Será que isso é em inglês, né? E aí achei um poema com esse nome. E o poema é cristão, que descreve a experiência de Jesus na crucificação. Então que essa tristeza indescritível não chegava a ser uma coisa triste. Na verdade, era um modo sagrado de um ser divino entrar em contato com esse lado obscuro do mundo e das pessoas. E isso não produzia nele nem indignação, nem raiva, mas essa coisa que igualmente o movia para a praxis sintrópica, né? Ou você tendo esse maravilhamento, né, de uma experiência estética, ou você sentindo essa dor profunda, tudo isso faz parte de uma mesma experiência das pessoas boas, uma característica dos seres que estão no caminho do bem, né? Quando se relacionando com as experiências do mundo. Então, eu quero lembrar disso, que esse é o nosso tema que a gente veio tratando, só que de maneiras diferentes. Eu fui investigar esse tema, eu já falei isso várias vezes, mas acabou sendo o termo que eu fui buscar lá no Canadá, para desenvolver a minha tese.
E a motivação para isso veio por meio de duas imagens. Uma primeira imagem era a imagem de Joana d'Arc no cavalo, que eu associei com a figura do Krishna. E a outra imagem era porque eu sempre respeito do outro, o que o outro tem de melhor que eu admiro o que a pessoa tem de melhor que eu e quero entender. Porque todos os seres, como já dizia Emerson, todos os seres que ele conhece são melhores que ele em alguma coisa particular. E nesse particular, ele dizia que procurava aprender com essas pessoas. Com o jardineiro sobre a arte da jardinagem, com o cozinheiro sobre a arte de cozinhar e assim por dentro, né? Então, sumiu o que eu estava falando completamente. Tropicália, esse maravilhamento. A tese, os dois argumentos da tese, né? Então, a outra imagem, a primeira era essa da Joana d'Arc. E a segunda é muito difícil para as pessoas compreenderem, mas é o que é para mim, né? Como eu falei, a minha relação com as pessoas de admiração. E quando eu olhava para esse grande amigo meu, não meu guru, grande amigo, uma relação quase, eu respeitava como o mais velho, como um pai, né? Mas como um igual. Quando eu olhava para Francisco, ele tem essa característica que eu não vou dizer invejo, mas eu admiro. O que é isso que se manifesta dele com essa potência incrível e que eu sinto que tem uma certa verdade aí que me cativa. E aí eu, com essas duas questões em mente, foi quando eu encontrei o tópico da tese e falei, isso aqui é Xaradá. Então, a partir daí, a gente começou esse trabalho, e aí assim, agora eu vou entrar aqui então, nisso que o grupo veio trabalhando, né? Que é o que é essa praxis sintrópica, o que é isso que a gente está chamando agora de cultura sintrópica, e o que é essa espécie de equilíbrio sintrópico. Porque a Ani, numa outra reunião, pontuou muito bem que a vida é entropia e sintropia, é óbvio. Se só existisse uma coisa, nem seria a vida, porque a vida se dá nessa luta. E você vencer essa dificuldade, esse obstáculo entrópico que vão se apresentando, você trazendo a presença do espírito da ordem, né? Então, esse passou a ser o nosso tema, e a partir da Bhagavad Gita, uma forma de encontrar uma palavra. Aliás, antes um pouco de começar a reunião, eu estava conversando com o Marcelo, né? Por que a Bhagavad Gita é esse texto especial para a gente? Porque ele não pertence a nenhuma tradição religiosa, embora ele tivesse sido apropriado por diferentes tradições religiosas. Ele é um texto do épico, ele é parte do Mahabharata, nem é um texto religioso. Olha que interessante. E nem é diálogo entre sacerdotes ou os brahmanes, é um diálogo entre príncipes, né? Então essas características são únicas da Bhagavad Gita. E ali naquele texto tem uma coisa que me chama muita atenção, que é exatamente essa discussão da leitura que eu faço, dessas, como é que eu vou dizer isso assim? Que um pássaro não voa com apenas uma das suas asas. Não adianta você querer bater uma asa, né? E que essa simbologia de você entender a função dessas duas asas passa por esses dois movimentos também, né? Da matéria e do espírito, da entropia e da sintropia, e de que é nesse lugar de contato, né, que se dá a vida. A vida é isso que acontece quando o espírito fecunda a matéria. E eu tenho direito, então, a começar a vida. A gente chegou a ver isso nas reuniões
passadas, e eu estou aqui com o resumo do que eu falei na reunião passada, mas eu acho que não vou fazer uso disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar nesses pontos que vão me encaminhar para abrir a discussão hoje, lembrando que foi pedido nos outros encontros, para que aí depois cada um fale de uma maneira mais livre e à vontade dentro desse contexto, né? Primeiro, que eu chamei a atenção que todo esse trabalho que foi feito, para mim ele tem como eixo esse termo Sharadá, que significa tomar, né, a partir do coração, a partir do espírito do coração, ou considerar a partir do coração, né, que é o termo que eu percebi que me permitia fazer todo esse diálogo do Oriente com o Ocidente, da Bhagavad Gita com todas as outras tradições religiosas da Índia e de fora da Índia, né, uma vez que se refere ao coração, e não existe ser humano que não seja dotado de coração, no sentido metafórico ou não. O sentido metafórico é aquilo que anuncia que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou a presença do Espírito, que a gente quiser, né? Então essa palavrinha, eu estava conversando com o Dilip Londo, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil, e eu reconheço ele com destaque assim também fora do Brasil. Em que área? Nessa área de hinduísmo, especificamente, porque ele é um brasileiro indiano, né? Os pais dele eram da embaixada, então ele, como os pais dele vieram para aqui ou para Portugal, não sei. Indiana, mãe brasileira, né? Eu não lembro direito da história. O que eu sei é que como ele tem essa ligação com a diplomacia, por isso ele tem dupla cidadania. Ele é indiano, chama Dilip Londo, e também é, num certo sentido, ocidental. Ele tinha um nome que ele usava antes, ele nem usa mais, então não vou repetir porque não precisa, mas ele tinha um nome português também, né? E esse eu aprendi muito com ele, assim, na interação para entender a cultura da Índia, sobre o olhar do indiano, que tinha na sua família, dentro daquela tradição da Índia, existem várias tradições, e ele é um representante do Adwaita Vedanta. Mas ainda assim, na sua família, que era uma família de brahmanes, o que cabia a esses brahmanes, né, eles eram uma espécie de fiéis depositários, né? Eram os guardiões da Bhagavad Gita, por coincidência. Então, desde criança, fazia parte do trabalho daquela família, todos os dias recitar a Bhagavad Gita, refletir e meditar sobre a Bhagavad Gita. Então, foi com o Dilip que eu comecei a aprender sânscrito, foi com o Dilip que eu tive umas aulas lá no IFIX ainda, sobre pensamento indiano, né? Claro que eu já tinha uma experiência anterior, de quando eu comecei no Shuddha Yoga, nos anos que eu fui lá para o Nordeste, mas na minha volta eu encontrei com o Dilip, que falava sobre esse lado autêntico do hinduísmo, por um hindu, né? E não por aquele olhar que eu representava mais. Se ele representava o Vedanta, o meu olhar se afastava do Vedanta sem se descolar totalmente, que é o que a gente chamava aqui às vezes de neo-Vedanta, ou seja, aquele Vedanta conforme assimilado no Ocidente, né? Então era um pouco por aí. E o Dilip, eu estou dizendo isso para falar o seguinte, o Dilip, eu discutindo com ele, a gente vem brigando ao longo de... Porque nós somos amigos, mas a gente só briga, né? É verdade. Por quê? Porque ele, como representante do hinduísmo, que tem uma visão religiosa, inclusive sobre o texto da Bhagavad Gita, ele traduzia Sharadá como fé, como faz todo mundo. Como faz a Glória Alheira, aqui do Rio de Janeiro. Pegar o livrinho dela, pegar o termo em sânscrito, está lá, Sharadá, traduzido por fé. E essa tradução é a que mata todo esse sentido sintrópico
que eu quero dar para o termo e para o texto. E eu venho avançando essa minha discussão com o Dilip, e ele me ajudou a refinar os meus argumentos, né? E a gente vem quase construindo juntos uma espécie de posição que se aproxima de uma posição mais comum. Na última conversa que eu tive com ele, né, ainda mais que ele conhece sânscrito, tem a raiz das palavras, ele me disse, ele não se afasta do entendimento também como fé, que é real, está presente. Mas ele falou, não, você tem razão, porque Sharadá, na verdade, né, literalmente, é essa disposição do ser humano, do espírito humano, essa disposição natural para amar. Falei, Dilip, que definição maravilhosa. Eu vou roubar isso, eu vou usar, ainda que eu vou dar o crédito, mas a partir de hoje eu vou usar isso como parte desse meu entendimento do que é Sharadá. Porque isso me leva a argumentar, né, que Sharadá, vamos dizer assim, discutindo com outras áreas do hinduísmo, vai além de Bhakti, que é outra palavra que é da próxima de Sharadá, né? Que é o que trata, na verdade, Sharadá começa como Bhakti. Todo o argumento da minha tese é esse, né? Mas lá no capítulo 17 da Bhagavad Gita, né, vai ser dito com todas as letras, o homem é conforme a sua Sharadá. Está escrito no verso em sânscrito, assim. Mas o que isso quer dizer? Eu sei que está um pouco complicado, às vezes fico preocupado com a Maria também um pouco, né? Mas por que tem essa coisa, Maria? Porque uma leitura, Bhakti quer dizer devoção. E se eu tenho só um entendimento devocional do texto, aí eu traduzo o Sharadá como fé. Acabou. Aí eu falo, não é essa a tradução, está errada, não é só isso. Ah, mas como é que você prova isso? Eu falo, é fácil. Sharadá é uma espécie de Bhakti, mas um Bhakti ainda incompleto. Um Bhakti faltando alguma coisa ali. Ah, como assim? Quando a Gita começa, o Arjuna já é um devoto. Ninguém duvida disso. Ele é um Bhakta quando a Gita começa. E, no entanto, a única coisa que ele recebe de Krishna é uma admoestação e um puxão de orelha. Né? Então, o seu Bhakta desorganizado, deprimido, covarde, assustado, né? Então, isso não é digno de ti. Eu vou te mostrar agora onde é que está a essência disso que você já está comendo pelas beiradas aí, como os indianos em geral, com esse entendimento da mera fé ou da mera crença religiosa. E eu vou te mostrar um outro lugar, que é o que é a Bhagavad Gita. Porque quando Krishna mostra isso para o Arjuna, a Bhagavad Gita termina. O que é que o Krishna mostra? Que a essência mais pura de Bhakti, quando levada à praxis, na praxis sintrópica, porque esse sentimento de Bhakti se tornou um sentimento sintrópico, aí o nome eu dou para isso é Sharadá. Aí quando o Arjuna se enche dessa Sharadá, ele diz, tomei minha decisão, eu vou lutar, eu vou para a praxis sintrópica. Ele não fala isso em atendimento à fé religiosa dele, nem atendendo ao guru dele. Ele fala isso como uma decisão interna do coração dele, por uma convicção íntima que ele chega. Ele fala, eu vou lutar. Então aí a Gita termina, porque o trabalho foi feito. Então qual é a única função da Gita? Explicar o que é Sharadá. Mas também, como é que a gente explica o que é Sharadá? Eu defino a arte e a ciência da meditação e digo, quando você entra em meditação, você desenvolve essa conexão com o sagrado, que te dá esse sentimento especial, que te move a agir de um jeito diferente do que você fazia antes. Então vamos lá, invoca o Inadurga. Tá bom. Agora, você vai entrar nesse estado diferente de meditação. Capítulo 11 da Bhagavad Gita. Claro, ele tem uma representação metafórica, simbólica, alegórica, não importa. Mas é a meditação de um êxtase místico que você tem em meditação. É a experiência de uma
de um êxtase de meditação. Então, naquela hora que ele tem tudo aquilo, depois ele até fala, quero voltar para o estado normal, que é coisa tão grande, né? Ali ele entrou em conexão com o sentido mais profundo de si próprio. E a gente é conforme a nossa Sharadá. Então, com o sentido mais profundo da sua própria Sharadá. Então, por isso que o meu argumento é que Sharadá é o patamar mais elevado de Bhakti e não se traduz por fé como querem todos aqueles que são Bhaktis, né? Ou não Bhaktis, até de outras escolas, como é o próprio Dilip, esse meu colega, que também traduzia Sharadá por fé. Falei, olha, Dilip, desde o começo eu falo para ele, porque também fiz filosofia. Sharadá está muito mais próximo do cogito cartesiano do que da Fides de Santo Anselmo, ou da Fides de Santo Agostinho, ou da Fides de São Tomás, que é o que a gente chama de fé. Por quê? Porque Sharadá jamais está em contradição com a razão. Sharadá é aquilo que se manifesta depois que passa por esse lugar da razão. Na verdade, é aquilo que o Sr. Buda experimenta quando você ilumina essa tua razão cega, essa tua razão insensível, essa tua razão de máquina. Quando você ilumina isso, você tem o iluminado. Por quê? Porque você põe um sentimento que faz com que a tua ciência se torne uma ciência sagrada, que é um pouquinho a ciência que você desenvolve na ecologia profunda, em algumas áreas da biologia, onde a pessoa já tem esse encantamento de você perceber certas coisas que uma máquina, um robô ou inteligência artificial, para ele não faz a menor diferença. Se eu vou encher o fundo do oceano de plástico, se eu vou explodir o planeta com bomba atômica, esse tipo de ciência que te leva para a beira do abismo é uma ciência racional. Mas a razão não passa da ponta do iceberg para aquilo que está embaixo da linha do oceano, que é o sentimento sintrópico, que quando desperta, é ele sim que promove a verdadeira ciência. Nessa leitura da Bhagavad Gita, então é por isso que é a meditação que está na raiz dessa cultura sintrópica, que começa a falar do sagrado, de todas as coisas, sem separar esses dois mundos dessa maneira... Como é que a gente diz quando você tem essa divisão esquizofrênica entre esses dois universos, aquilo que é do espírito e aquilo que é da matéria, né? Porque o que é vivo. O que eu sei é que existe coisa que você percebe que tem vida, e aquilo que você não percebe a vida, o mineral, por exemplo, né? Mas está aqui essas duas instâncias e isso me basta para eu chamar de espírito, aquilo que tem vida, por exemplo. Qual o problema? Então, por que isso é importante, né? Porque não há dúvida nenhuma que onde há mais amor, o mundo é melhor. Agora, não amor no sentido piegas, né? Cantado, sei lá, pela música sertaneja, uma música mais ingênua. Não estou falando desse amor. Nem estou falando do amor romântico. Mas o amor nesse sentido, da raiz, da etimologia do termo Sharadá. Sharat-da. Sharat é coração, alegórico, metafórico. Ou seja, a casa do espírito. E dá tomar a partir de, considerar a partir de, considerar a partir da luz do espírito do teu coração. Não se afastar desse eixo. Isso é só alcance e meditação. Porque quando eu me movo pelo ego, me movo pelos impulsos, pelos sentidos, a minha ação vai ser sempre altamente entrópica. Embora a entropia seja importante em várias dimensões da vida, geralmente quando o ser humano age, é para administrar
para controlar essa entropia. Quando você pega a sua casa, você quer entender como ela funciona, você quer organizar, né? Você quer colocar ordem naquela desordem. Agora, uma certa desordem é importante, senão você tem, como quem lembrou aqui foi o Tiago, né? Aquele entendimento do mundo muito militar, que é tão tolo, né? Ou seja, a extrema ordem, o extremo de você acreditar que tudo no universo é ordem, é tão equivocado como acreditar que tudo é desordem, né? Porque aquela coisa se afastou da vida, porque é mecânica igualmente. Na verdade, você pensa que está se aproximando do sentido de ordem, mas é o sentido de ordem de máquina, né? Você transformar um marchand, pegar um exército marchando, todo mundo uniformizado, com a mesma roupinha, no mesmo compasso, né? Isso não tem nada de sintrópico, nesse sentido profundo. Isso tem no sentido de domesticação, de amestrar certos movimentos que você precisa para ter certos resultados, né? Mas para ser sintrópico, tem que existir essa liberdade do coração, que é a única coisa que te convoca a ação, ou mesmo a guerra, para onde foi Arjuna. Arjuna vai à guerra de um jeito diferente desses que estão sendo convocados pelo Putin e que só no deserto, de medo de ter as suas famílias assassinadas. É outra coisa quem está falando. Então não é esse tipo de ordem, onde falta o amor, que eu estou me referindo aqui, né? Então, e não há dúvida que onde há mais amor, o mundo é melhor, né? E quando eu falo de coração, e quando eu falo de Sharadá, é lembrando disso aqui, ó. Isso é de um poeta, que eu não vou lembrar o nome agora, Sufi. Então, da tradição que tem a ver lá com aquele outro lado, que a gente está totalmente afastado, mas onde o sagrado também se manifesta igualmente como aqui, que é da cultura próxima dos muçulmanos, do islamismo, sei lá do que, né? Então, assim, olha só que coisa maravilhosa. Se as palavras nascem do coração, elas entram nos corações. Mas, se elas nascem da língua, elas não passam além dos ouvidos. Isso é Sufi. Então, isso aqui é Sharadá, é o diálogo de Krishna e Arjuna, né? Então, essa cultura sintrópica que começa a surgir no Ocidente, né? Ela primeiro, quando começa a ter algumas manifestações, as pessoas começam a se dar conta dela, dessa presença incômoda à ordem vigente, dessas pequenas manifestações em nome da paz, do pacifismo, do bem do planeta, da preservação de tudo. Isso é tão incômodo à moral conservadora e tradicional, que então eles vão rotular essas pequenas manifestações espontâneas e ingênuas de contracultura. Porque a coisa linda começa a surgir de uma maneira muito desordenada, que é quando o Oriente chega ao Ocidente e você começa a ter essa mistura dessas duas expressões, né? Mas, na verdade, olha, você quer entender onde a contracultura aponta para a cultura sintrópica? Eu estava lembrando, falei, vou falar isso, eu vou ter coragem de falar. Porque esses últimos dias eu estava muito cansado e resolvi ouvir Pink Floyd. Que a Cássia me deu de presente há uns 40 anos, uma coleção do Pink Floyd quase completa, né? Então eu falei, olha, se você quer entender o que é a cultura sintrópica, ouve, por exemplo, Shine On You Crazy Diamond. Ouve isso. Que diz assim, ó, brilhe em você, diamante louco. Que é uma homenagem que o Pink Floyd fazia para o Syd Barrett, né? O companheiro da banda que ficou louco. E ele sentiu saudade desse companheiro que se afastou da banda.
Então eles falam com tanto amor, com tanto carinho, pedindo com que ele restabeleça a sua saúde, e que ele lembra disso. Brilhe no teu coração, brilhe em você, que todos nós somos diamantes. Quando você escuta, aliás, eu falei, eu vou ver, adoro também no YouTube, para ver aqueles vídeos de reaction, para ver essa molecadinha, quando eles escutam essas coisas que hoje em dia são cringe. Pink Floyd é cringe, né? Ou seja, é brega. Para essa garotada de hoje em dia já é. Quer dizer, para essa garotada é superficial. Porque quando você pega alguém com um pouco mais de sensibilidade, igual eu peguei ontem eu peguei um estudante de música clássica e um rapper. Os dois fazendo, como é que chama essa coisa? Reacting ao vídeo. Então ele punha lá o Pink Floyd e aí eu escolhi essa música. Aí eu tô vendo o casal, dois rappers, né? Com todo aquele jeito, eu resolvi o Pink Floyd assim, né, tal. Daqui a pouco a menina começou a chorar. Ela começou a chorar, porque nunca na vida dela ela tinha sido conduzida para aquele lugar do sagrado, que é o que a gente chama de sentimento sintrópico. Então o Pink Floyd conseguiu tocar esse lugar naquela época, que os anos 60 eram tudo isso, né? Mas não é só isso, né? Bom, eu vou chegar lá, mas antes eu preciso falar isso. Aí eu comecei a quer saber de uma coisa? No meu caso, na minha experiência, para entender isso, tem um antes e depois do Pink Floyd. Porque o Pink Floyd... Não, para minha experiência pessoal. Tá. Não, no meu caso. Quanto isso me marcou, porque quando eu via Pink Floyd, eu entrava nesse lugar, que é o que a religião fazia entrar, no espaço do sagrado, e juntava com as práticas de meditação e tudo mais, né? Aí eu fui ver outra música, que chama Comfortable Numb. Essa espécie de região confortável, meio que de... Não sei como é que numb, como é que traduziria bem aqui, mas essa região onde você tem uma espécie de torpor, de adormecimento. Aí quando eu escutei a música, vi o clima onde ela me colocava e o que a letra diz, eu falei, ele nem sabe o que é ainda, mas ele está desenvolvendo e explicando e está procurando entender isso que ele está sentindo, que é o sentimento sintrópico. Comfortable Numb. Então está lá no Pink Floyd. Agora, eu quero dizer que o Pink Floyd é o novo guru, de forma alguma, né? Por quê? Porque o David Gilmour e o Roger Waters, que era o letrista e compositor, são duas pessoas comuns que até hoje não se entendem e, inclusive, mais brigam do que outra coisa. Então, você dizer que você tem um insight, não quer dizer que você alcançou a realização, mas que os lampejos, que é assim que a experiência mística começa e avança no tempo, ela vem como lampejo, como insight, como epifania, como tem os artistas, né? Mas não necessariamente isso é suficiente para te tornar um Buda, né? Mas você encontrou. Então o Pink Floyd teve esse lampejo, mas parado por aí, é óbvio, né? Assim como todos os tropicalistas pararam por aí. Você não vê, assim, nenhum deles com essa relação de reconhecimento do transcendente, né? Roger Waters, o próprio Caetano, que tem esse encantamento, mas eles dizem confessamente que tem uma certa desilusão, o entendimento do sagrado, que eles são ateus. E está tudo certo, porque queria eu ser um ateu desse nível, que tem essa compreensão da vida, né? Você não precisa ter de um deusinho bíblico para fazer com que você seja uma pessoa melhor, né? A minha discussão com ele é porque isso que no sentido que eles são ateus, eu também sou. Porque esse Deus descrito na nossa cultura não me representa também, né? Mas isso não quer dizer que não exista aí um princípio, uma inteligência ao qual tem acesso. Aliás, acho que eu acho interessante que essa coisa do ateísmo e do teísmo, ela é muito forte na cultura judaica, onde os grandes gênios, né, da humanidade, e dentre esses a enorme quantidade que tem de judeus, né,
eles navegam nessa interface e se declaram ateus, mas uma espécie de ateísmo que não se afasta da cultura judaica. Ou seja, é uma espécie de um outro sentido que eles querem dar para Deus, que não é o sentido como está ali. Mas isso aí eu não vou entrar porque não é na minha área. É a minha. Vou chegar lá. Agora, olha só que... Eu só vou te dizer que a palavra não é ateu, é agnóstico. Claro. Mas pode ir. Não, é melhor. Ah, pode ir, pode ir. Tá. Estou aqui. Agradeço a correção. Até onde você está me conduzindo. Tá, eu não. Adorei você falar isso, porque onde eu disse ateu, por favor, entenda agnóstico, que ali tem toda a razão. Agora, vai que eu já vou pegar. Tá. Então agora eu vou pegar o pedaço. Tudo isso que eu estou falando, né? Tudo isso que eu estou falando, só dá para falar aqui. Por exemplo, existe esses lugares mais elevados, American Academy of Religion. Não existe nada no mundo do ambiente religioso superior a essa academia que reúne os maiores intelectuais do mundo. Né? A área da religião. Na área da religião e espiritualidade. É essa área. E eles, obviamente, todos os anos, aqui e ali eu dou uma sapiadinha, né, para ver como a coisa anda, né? E a única conclusão que eu faço é que entre as contribuições que eles oferecem e os desserviços que ele oferece, eu acho que acaba ficando no 0 a 0. Ou seja, não serve para muita coisa. Por quê? Porque ainda que isso não seja explicitamente admitido, né, existe um controle ideológico que faz com que tudo que se faça no mundo, em termos de entendimento de pesquisa e desenvolvimento de conceitos na área da religião, já venham com um viés enviesado, com um olhar enviesado, conforme definido por esses grupos, que se dá nos seus congressos, nos seus eventos, quando eles se reúnem. E o que é esse olhar enviesado? Como eu estou falando, eu preciso apresentar a prova. Por que, por exemplo, essa minha fala, imagina, tudo que eu juntei aqui, de Pink Floyd, até sonho, não sei o quê, e falar da Gita, não dá para falar na American Academy of Religion. Né? Não porque faltasse, vamos dizer, conhecimento da Bhagavad Gita, não é por isso. Né? Aí eu vou dar um exemplo. Aqui, eu fiz questão, eu recebi um e-mail aqui, né, da própria sessão, da próxima que eu recebo, né? Então, aí, do próximo evento deles, né, onde vai ter uma área, um campo específico que eles chamam North American Unit Sessions, North American Hinduism Unit Sessions at the upcoming AAR, né? Ou seja, as sessões, as unidades das sessões sobre o hinduísmo que serão apresentadas no próximo evento da academia. Oh, que maravilha! Vamos dar uma olhada aqui como é que eles definem os grandes tópicos e como é que você pode se candidatar. Só se remetendo a isso pré-definido, obviamente, né? Então, eu vou traduzir aqui, fica mais fácil, né? Primeiro tópico que você pode escolher para falar, né? As redes do extremismo. Escrituras compartilhadas, estratégias e frameworks, eu não sei como traduzir aqui agora, né? Do nacionalismo hindu e a sua relação com o nacionalismo cristão branco na Índia e nos Estados Unidos. Né? Então isso aqui vai ser fundado pela organização aí, North American Hinduism and Secularismo. Ou seja, só de olhar aqui, quando eu vou olhar o tópico que desenvolve, né, já é um viés que... Se eu tivesse que definir o termo antissintropia,
Está aqui nesse tópico e no que eles escrevem abaixo e no que eles pedem, né? É uma coisa, Deixa eu ver. é uma coisa totalmente cerebral, sem sentimento. É igual você pegar uma poesia, ao invés de você sentir o que a poesia diz, você começa a dividir ela, quantas vogais tem, quantas consoantes, quantas rimas, não sei o quê, faz um cálculo matemático e diz, essa poesia é boa porque ela equilibra as vogais, as consoantes, não sei o quê. Ô, meu amigo, você esquartejar uma poesia, desse jeito você matou a poesia. Poesia você sente. Não tem essa análise racional para discutir ela desse jeito. E igualmente com as escrituras sagradas. E o que eles fazem aqui é esse dissecar os textos para que esses textos mortos falem a partir desse lugar sem vida. Então, é que está em inglês aqui, né? Mas eu vou ver se eu traduzo, me desculpa se estiver muito ruim, né? Os nacionalismos religiosos se desenvolvem em diálogo um com o outro. Já começou aqui a provocação. Está chamando tudo que é hinduísmo, tudo que é Vedanta, tudo que são os textos do sagrado da Índia, não escapam desse mesmo buraco, tudo junto e misturado, com esses absurdos que a gente vê no Ocidente. Já começa? Esse aí, para ver, que eu acho que o teu lugar é esse aí. A sintropia tem que entrar em contraponto Com esse olhar. com esse olhar. Claro. Isso pertence a essa sessão. Isso. Fala novamente para o ouvinte. Os nacionalismos religiosos se desenvolvem em diálogo uns com os outros, né? Ou seja, vai falar do hinduísmo e do cristianismo. Então, apesar das suas confrontações e aparentes divergências ideológicas entre o cristianismo e o hinduísmo, né? Muitos dos nacionalismos religiosos de hoje, na verdade, eles compartilham de estratégias discursivas, de estruturas institucionais, de modelos de financiamento e de mídia, ecossistemas de mídia, né? E de processos de aprendizagem um dos outros, né? Baseado na competição e também na colaboração. Então, essa nossa mesa aqui, esse nosso grupo, vai explorar essas conexões entre o crescimento desses grupos religiosos, né? Que a gente chama aqui de nacionalismo cristão branco e nacionalismo hindu preto. Ou não chamou preto aqui, chamou de... Aquela cor é parda. Né? Aqui ele não chamou assim, mas é o que quer dizer. Por aí. Esses movimentos exibem marcadas similaridades. Tá bom. Nas suas fundações ideológicas, nas suas estratégias retóricas, nas suas iniciativas da mídia. Eu podia continuar lendo, mas não vou continuar lendo. Porque o que eu quero dizer é que o recorte que você escolhe já matou. Bom, primeiro que coloca no mesmo saco, e o problema que o Ocidente está vivendo, você já quer jogar para a tradição do outro que você nem conhece. Mas eu não vou entrar por aí, porque todos os hindus colonizados são os que participam do painel. O que é um hindu colonizado? É aquele que nasceu na Índia, mas sonha em falar inglês e viver em Londres. E prefere Shakespeare do que o Brahma Sutra, por exemplo. Embora ele saiba sânscrito. Mas ele tem vergonha, porque quando a Inglaterra colonizou a Índia, ela mostrou que aquela cultura era uma cultura de selvagem. E ainda existe um tipo de hindu que procura se ocidentalizar. Nada de errado com isso. A Inglaterra teve um papel brilhante em mostrar muitas coisas. Mas não em acusar algumas escrituras sagradas, né, de serem uma cobra selvagem, só por ignorância que você não souber ler. Porque quem vai ler o Mahabharata, ler a Bhagavad Gita e dizer que é uma obra selvagem, eu falo, não é uma obra selvagem, você que é um tolo. Não é uma obra selvagem, de forma alguma. Tanto assim que no Ocidente, né, os intelectuais de maior peso reconhecem como o maior poema filosófico jamais escrito
Você pega um Thoreau, Emerson, T.S. Eliot, inclusive, né? Esse pessoal, eles tecem elogios à Bhagavad Gita, né? Então, agora eu entendo que existe uma espécie de... Por isso que eu também sou suspeito com relação a essas expressões de hinduísmo fora da Índia, né? Mas eu não vou entrar nisso porque não tem nada a ver comigo. Então, agora outro tópico, só para dar uma ideia, né? Estratégias pedagógicas para ensinar o sistema de casta e o casteísmo nos Estados Unidos e os seus contextos. Está na cara que isso aqui é o grupo hegemônico da cultura dos Estados Unidos, querendo desqualificar, né, aquilo que os seus filhos nos anos 60, ou os filósofos dos anos 60, como Bertrand Russell, tinham descoberto, que é a potência das escrituras da Índia para falar em movimentos pacifistas e volta à natureza. Então agora, 50 anos mais tarde, igual a gente vê no Brasil, né, com a renovação dessas palavras conservador, tradição, e um certo entendimento do próprio cristianismo, eu sou cristão, né, no pior sentido do termo possível. Então, essa mesma forma, ou seja, depois deles terem perdido a batalha para a contracultura nos anos 60, eles retomam através desses olhares. Então, a AAR, para mim, é um espaço para isso, em grande parte. Mas só para isso? Óbvio que não. Tem um gênio lá que chama Adluri. Eu esqueci o resto do nome dele agora. Deixa eu ver onde é que está aqui. Se eu achar, eu falo. Que tem um painel. Por que eu admiro? O que ele vai discutir? Mahabharata. Então, agora você Aí eu estou voltando para a cultura sintrópica. Porque ele vai, de novo, comer pelas beiradas para falar da cultura sintrópica. Deixa eu ver se eu acho. Tá. Não é aqui. Achei que fosse. Acho que não é aqui ainda. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tá aqui, ó. Outra sessão lá dessa grande encontro, né? Mahabharata, o hinduísmo clássico, né? Todas as sessões dentro do AR. Então tem vários painéis, vários não sei o quê. E aí tem um que é o Vishwa Adluri, que ele é do Hunter College. Então ele vai fazer uma lectura, vai apresentar uma discussão que depois vai para a mesa, que chama Dharma Born from a Shudra Yoni, Vidura in the Mahabharata. É a minha linguagem. Olha só o título, não preciso nem ler o que ele vai falar, eu já sei o que ele vai falar. Eu já sei do que ele vai tratar. Mas você está procurando um espaço para você se apresentar, né? Exatamente. É esse. Esse. Porque esse fala do Mahabharata, esse é um gênio para mim. E é indiano também. Mas ele é minoria, ainda mais no ambiente de hoje. Mas é um gênio. Para mim ele é um grande gênio mesmo. Olha o título. Quando o Dharma nasce de um ventre Shudra, quer dizer, de um ventre da classe inferior, da casta inferior. Ou seja, o papel de Vidura no Mahabharata. Quem é Vidura? O grande sábio. Então ele argumenta comigo que o Mahabharata, além de não ser um texto religioso que reforce os princípios da tradição local, ele é um texto que subverte essas ideias, assim como a Bhagavad Gita, né? Porque dá voz para a casta inferior, para acessar o coração, para acessar a Sharadá, do mesmo jeito que todos. Por exemplo, o narrador da Bhagavad Gita, que é o Sanjaya, ele também é da casta inferior, né? E o Vidura, que é esse sábio, que é o irmão, meio-irmão dos dois reis, né? Que é o mais sábio deles, né? É o único que nasceu de uma empregada, não nasceu de uma princesa.
Então, todas essas colocações do texto da Mahabharata são contra esse hinduísmo tradicional e tem um certo olhar que simpatiza, inclusive, com a cultura do Ocidente. Por isso que, quando isso chega no Ocidente, aqui encontra sua plena expressão, né? Se afastando de um tipo de Vedanta, como se professava na Índia, e adquirindo essa forma que a gente chama às vezes de Neo-Vedanta, mas que é um termo tido ainda como muito preconceituoso por aqueles mais xiitas do movimento do Vedanta, que vem no termo Neo-Vedanta um risco de você profanar a tradição ancestral antiga. O que é uma mentira, porque quando Vivekananda vem para o Ocidente, quando Yogananda vem para o Ocidente, como a palavra de Ramakrishna, quando Gandhi vem para o Ocidente, tudo que eles querem é tratar da universalidade disso, e não dessa visão típica só da cultura hindu, né? Que é trazer o hinduísmo para o Ocidente, como a gente está vendo no AAR, e que você tem que se converter a esse hinduísmo para poder entender essas obras, que não tem nada a ver com a proposta da cultura sintrópica, que diz que é uma emancipação do hinduísmo, inclusive, e é um entendimento dessa experiência espiritualista do Oriente junto com a racionalidade do Ocidente, junto com a ciência do Ocidente, né? Por isso que eu aproximei Sharada mais do código cartesiano que do próprio entendimento da Fides de Santo Anselmo, né? Então, como é que isso se deu no Ocidente, para terminar minha fala, porque eu tentei avançar um pouco, mas fazer também um apanhado de tudo que nos trouxe até aqui nos outros encontros, né? Então, olha só, num dos últimos textos que eu escrevi no livro blog, no penúltimo, eu falei do Manifesto Shuddha, que é exatamente o manifesto onde diz que a Bhagavad Gita, ela não é Vedanta, ela não é Tantra, ela não é budista, ela não é nenhum ismo em particular, porque ela é um texto filosófico universal. Existe o manifesto Shuddha, ou seja, de Yogi Shuddha, que anuncia essa emancipação dos próprios sistemas da tradição Guru Shisha Parampara da Índia, tradição mestre e discípulo, né? Então, como é que isso começa a se dar? Ele vai dizer que é como se existisse um plano, um planejamento global para que aos poucos o universo fosse, o mundo fosse se aproximando, né? O Oriente vai se aproximar do Ocidente, gradualmente. Lá no início era tudo muito separado. Mas o que acontece? Vamos dizer, 1785. Um ano muito importante. Por quê? Porque é o ano que acontece a primeira tradução da Bhagavad Gita para uma língua ocidental. Vai ser traduzida para o inglês. Então, os filósofos do Ocidente têm acesso ao texto. Hegel, por exemplo, que abomina, aliás, toda a sua xenofobia e todo o seu eurocentrismo, você pode apontar a partir daí. Pelo medo, quase que inconsciente, que ele, filho de pastor, nutria por aquilo que ameaçava, talvez não a sua religião, porque ele se via como filósofo, mas a sua cultura, né? Então ele viu o texto da Bhagavad Gita como um texto demoníaco, um texto de gente atrasada e ignorante, Hegel. Agora, obviamente, todos os críticos de Hegel viam de uma maneira oposta, né? Então, se você pegar os filósofos românticos, os transcendentalistas, eles iam se deleitar com o texto. Mas não importa. Esse movimento da cultura sintrópica começa com a tradução da Gita, no meu olhar, 1785. Depois, vão começar a ser traduzidos alguns textos do Ocidente que favorecem esse olhar. Por exemplo, Pranavavada, em 1910, né? Que é um texto que é um estudo sobre o Om, que é o AUM. Esse estudo sobre o Om, nesse olhar sintrópico, onde a UM é exatamente, você pode dizer que é entropia, sintropia e relação de equilíbrio entre ambos. Ou espírito, matéria e a negação e a afirmação ao mesmo tempo da identidade e diferença de ambos. A UM. Então, esse Pranava, mas depois outros textos eu começo a falar sobre isso. Mas eu não vou... Entre eles, esse Manifesto Shuddha, que é uma coisa absolutamente inesperada
Ninguém que estude a Índia, ou os escolas, os acadêmicos, nem mesmo os hindus, tem ainda pleno conhecimento de que existe uma linha lá dentro do hinduísmo que propõe a superação de si própria, do próprio hinduísmo, que é a expressão desse manifesto Shuddha. Então, se for falar aqui no Brasil, qualquer grupo de estudo de Vedanta ou de qualquer coisa, provavelmente ninguém nunca ouviu falar sobre esse manifesto do grande místico yogi Narada, na Índia, né? Então, esse manifesto fala sobre isso, mas eu não vou me estender. Eu só vou concluir, para abrir a discussão, né, dizendo isso, que eu tinha dito no início. Que a entropia e a sintropia é que permite fazer essa ponte Oriente-Ocidente e pensar na cultura sintrópica como um patrimônio da humanidade, 50% nascido no Oriente, 50% nascido no Ocidente. Na antiguidade do Oriente, na modernidade do Ocidente, né? E que isso representa aquelas duas asas do pássaro que finalmente poderá assar o seu voo. Porque enquanto ficar um defendendo o Oriente e o outro o Ocidente, não vai para lugar nenhum. Então, é exatamente isso que vai possibilitar a unificação do espírito e da matéria, e são esses dois eixos que vão possibilitar o gradual processo de síntese dialética de toda a atividade humana. Terminei, 57 minutos e 22 segundos. Que show, hein, Rubens? Que show. Foi muito complicado, Maria? Não, pelo contrário, eu estou acompanhando melhor. Quer começar falando? Não, deixa vocês falarem, vocês sabem mais. Mas foi muito lindo. Nossa, você deu uma aula de cultura também para mim, né? E aquela parte da Inglaterra, na Índia, foi sensacional. E, assim, o que eu entendi, resumindo tudo, o amor sai do coração. Isso. Tudo sai do coração. E a meditação, que é ação na meditação. Né? Agindo, Isso! a gente faz Caiu meu microfone, por isso que eu me afastei aqui. Ainda não sei usar isso direito, eu deixei cair aqui. Então, Rubens, é o amor. Exatamente. Essa é a grande... Sem ser no sentido de banalizar, né? Claro, Porque se for só claro. quando é o amor, aí não... Né? Mas é isso. Poxa, Rubens, foi até a primeira a falar, hein? Eu gosto muito de música, sabe? Eu tenho uma lista, uma playlist com mais de quase 3 mil músicas. Aí, antes de vir para cá, eu escuto música o tempo todo em casa. Eu também faço isso. Aí eu coloquei no aleatório. Tem um negócio que escolhe qualquer música. Qual é a música que tocou agora, antes de eu vir para cá? Shine on Your Crazy Diamond. Uau! Ah, não. Nossa! Que isso? Que incrível! Não é doido isso? Remember when you were young, you shine like the sun. Shine on your crazy diamond. É assim, acabou de ficar. É muito louco. Que incrível! Posso dar uma observação sobre esse negócio de música aqui, do Pink Floyd, que você... eu sou da mesma geração de você, do Pink Floyd, né? Com Então, certeza. realmente, ele foi importante. E existem pessoas que morrem, que tomam uma overdose, que é o caso dele, e morrem, né? O Sid Barrett. Jovem. E tem pessoas que são também músicos, compositores e músicos, que são mortos por conta desta filosofia, que eu vou te chamar a atenção, porque tem tudo a ver, e que é o John Lennon. Em vez de Pink Floyd, para mim, John Lennon, ele foi morto por conta da filosofia. E ele é exatamente um híbrido de ressonância entre a cultura ocidental e a hinduísta. Claro. Ele, no
final da vida dele, ainda jovem, quando ele foi morto, ele já se vestia de hindu. Já tinha... As roupas hippies, né, da época. E a música, para mim, mais sintrópica nesse... Imagine. Então, imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will be one, as one. Isso é cultura sintrópica. Isso, é isso. Então, eu estou te chamando a atenção de uma pessoa que significa o híbrido de ressonância. Estou falando quimicamente falando. Vou ter que entender melhor disso, porque hibridização nem lembro mais, né? O híbrido. Como você não se lembra do benzeno? O benzeno, você se lembra. Que ele fica mudando o valente duplo. Então, o que acontece no benzeno? As duplas ligações, você desenha ele, 6 lá, bota uma dupla aqui, passa uma, passa outra dupla aqui e outra dupla ligação Isso. aqui. Você desenha no papel. Só que aquilo não é a representação do benzeno, porque as duplas ligações dos elétrons, na verdade, eles estão circulando entre os carbonos que estão ligados. Então, nenhuma representação em que você fixe as duplas ligações, elas realmente representam. Elas são um híbrido, é um híbrido. A dupla ligação, ela está circulando, ela não é, nem aqui não pertence a nada, ela está circulando. Então, eu estou falando porque a palavra híbrido, ela tem a ver com essa, quando não é uma dicotomia, é a síntese. É a síntese. O que esse congresso está fazendo, é o que todos fazem, dissecam o assunto, inclusive, para perceber aonde estão as distorções, essas coisas de black and white, quer dizer, estão sendo discutidas, e o cristianismo, em contraposição com outras religiões que não vão ser judaico-cristãs, você vê que tem uma situação assim, que se avançou, né? Que aí é judaico-cristão, porque antes os judeus tinham matado Cristo. Agora a cultura já virou judaico-cristã. Houve um avanço. Com certeza. Houve um avanço. Então, a dicotomia já não está nesse sistema, apesar de que tem que ser discutido. Agora, esses outros pontos que você está colocando me fez lembrar de alguma coisa, algum momento da Gita, essas dicotomias, essas discussões de casta, que tinha dentro da Gita uma discussão de casta. E eu me lembro que aquilo me surpreendeu. Então, posso... Quem vai falar melhor sobre isso é o Marcelo, tenho certeza. Mas eu vou só levantar a bola. Tenho certeza, presta atenção para você ver. O que eu me lembro que a Gita cita a questão de casta é exatamente porque esse é do contexto da época, né? Existia essa arrumação como uma organização social. É assim que funcionava. Só que ali na fala do Krishna, que a gente vai ver, ele vai dizer que você está superando isso, porque para se alcançar a realização, alcançar o contato com o espírito, né? Não importa se você seja homem, mulher, que casta você presença, né? E que até mesmo aqueles que somente tiverem acesso a esse nosso diálogo e se conectarem com ele, esses também alcançarão a realização. Então, quando ele apresenta tudo isso, ele apresenta para dar o contexto,
mas é no sentido da sua superação, e não da sua simplesmente ratificação ou reafirmação. Na minha leitura, mas eu não vou me lembrar a passagem específica, há muito tempo que eu estudei. É bom até Dá uma coisinha. Mas o Marcelo sabe, eu tenho certeza que sabe. Esse negócio. vendo, né? Vai resolvendo. Marcelo, lembra, Marcelo, esses versos que falam sobre as castas? Sim, Olha lá, tá vendo? Eu falei? Eu sabia. mas aí eu vou falar você que é o professor aqui. Não é que nada, Marcelo. Nada disso. Não, cada Ainda um mais nessa área, você também é professor. E tem turmas grandes, para falar a verdade. Né? É. Fala o que você pensa. Isso. Tá. As castas são os varnas, né? Olha só, não é assim, não é possível uma palavra de Krishna ser algo ruim, está errado. Assim, é possível a gente não ter um entendimento daquilo. É assim, as castas, isso é uma coisa real, assim, mas não são as castas sociais, as figuras sociais. Como está no Dharma Shastra. O Dharma Shastra foi uma escritura ruim, não é védica. É humana, feita por ser humano. O ser humano por interesses políticos e Sociais. sociais. Para arrumar a sociedade. Eu tenho até um resumão do Dharma Shastra lá em casa. Eu tenho ele completo. Ah, aqui. você tem? Tenho. Então, aquilo para quem estuda os Vedas, tem que saber distinguir o que são os Vedas mesmo dos Isso. movimentos antagônicos da própria época, que tinham muitos, viu? Claro. Mas as castas, elas estão na Bhagavad Gita mesmo, e está no Rig Veda também. O Rig Veda é que define o que é casta como metáfora. No verso 10:90. Vai dizer que Brahman é a cabeça do ser humano, os braços são os exércitos, os empresários, comerciantes são as pernas, né? Mas isso aí quer dizer que toda a sociedade tem que se arrumar. Isso é sábio, é o que você falou, isso está na Gita. O que não é sábio é o que ele lembrou bem, né? Que é a interpretação dada pelos seres humanos nos Dharma Shastras, que você faz com que esse sistema de casta seja uma coisa rígida, intransponível e definida segundo os interesses daquela sociedade, sei lá, machista, preconceituosa. Mas nada disso está no poema, no verso 10:90, onde você só quer dizer que a sociedade, se ela se monta aos moldes, vamos dizer assim, de Brahman, você vai ter uma sociedade divina. Então você precisa ter uma elite educadora, pensante, que cuide do sagrado, que preserve os rituais. Você precisa ter os príncipes regentes e os exércitos que protejam a pátria. E você precisa ter aquela classe que produz a riqueza. Então você tem os brahmanes, os kshatriyas e os vaishyas, né? E você precisa ter também, não igualmente importante, né, a casta daqueles que vão atender essas pessoas, que tem que fazer os serviços básicos, né, que são os shudras. Então, quando você tem essa representação no Rig Veda, quando eu interpreto isso de uma maneira enviesada, aí eu defino uma certa cultura. Então, vamos dizer, o hinduísmo é definido a partir daí. Mas eu não diria que a Bhagavad Gita é definida daí. A Bhagavad Gita está respeitando o entendimento védico, dizendo que a sociedade tem que se estruturar socialmente. Todo lugar tem casta, aqui também tem nesse sentido, né? Mas isso ainda é uma estrutura material, que não é o que a Bhagavad Gita fala. A Bhagavad Gita fala, assim, do ser humano. O ser humano tem apenas 4 diferentes tipos de maneira de estruturar a sua própria mente. Esses tipos de diferentes, independente se ele é um comerciante, um professor, um mendigo ou um vendedor, assim, a cabeça da gente pode ser Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Assim, por exemplo, Isso é levado. você está casado com ela. Mas você está casado com ela apenas por interesse, para você, porque você é interessante para a sua estrutura social, você é um Shudra, sabe? É uma combinação de gunas. Agora, não, você está casado com ela. Aí você está assim, não, eu vou dar liberdade para ela, para eu ter liberdade também.
Sabe, eu vou deixar ela sair, mas eu quero sair também, vou deixar... Você é um Vaishya, você tem uma estrutura de comerciante. Vou deixar ela fazer porque você quer fazer. Aí você está casado com ela, aí você fala assim, não, eu vou dar liberdade para ela porque é honrado. O casamento é uma coisa de honra, eu viver a estrutura. Você é um kshatriya. Com certeza. Agora, se você está casado com ela, você sente que vocês são um no coração de Deus. Vocês são Brahman. Isso. Ela te ajuda a lembrar você disso, você ajuda a lembrar que você é um Brahmana. Agora, um Brahmana, ele pode ser um mendigo, trabalhador de fábrica. Um Shudra pode ser um presidente da república. Muito bem. Então, a estrutura social, hoje em dia, e está escrito no Bhagavatam, que no final da Kali Yuga, todos os governantes, está escrito isso lá, todos os governantes serão Shudra. E ninguém falará de Brahman. Aí virá Kalki, o outro Avatar, isso. Então, olha o que está escrito nos próprios Vedas. Os governantes serão Shudras. Assim, na verdade, os Varnas são uma análise combinatória dos gunas dentro da gente. Então, se você tem dentro de você, independente da sua casta social, independente que o Bhagavad Gita não trata de casta social, trata de você. Isso, Mas verdade. Se você tiver Muito bem. a predominância de Sattva, você é um Brahmana. Com certeza. E você vai viver o casamento, a sua vida, e nós aqui, e você é um Brahmana. Você também. Se você tiver a predominância de Rajas, se for a Rajas Sattva, dentro de você, você será um Kshatriya. Se for Rajas Tamas, você será um vendedor, um Vaishya. Mas se a sua predominância for Tamas, você será um Shudra. Você está com ele só por interesse, você suga das pessoas, você quer se aproveitar das pessoas. Esse Shudra, esse Vaishya, esse Brahman, não significa necessariamente a estrutura da sociedade como os governantes, os sábios, os profetas. Não é nada disso. É o diferente modo das pessoas pensarem. Aí sim, maravilhoso. Mas pode acontecer, quer dizer, seria interessante, mas não é a regra. Uma pessoa que tem Rajas Tamas, quer dizer, um Vaishya, um vendedor, Vaishya Tamas e Sattva, por último, seria interessante que ele, de fato, fosse um vendedor. Um empresário, vamos dar um. Assim, um empresário. Seria interessante que uma pessoa que tivesse a predominância de Sattva, então fica Sattva, Rajas e Tamas por último. Sattva, seria interessante que ele se dedicasse ao ensino, à pesquisa, seria interessante. As escrituras. Porque ele se encaixaria melhor nessa atividade, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, os Vedas é um estudo do eu. A gente se entende melhor, se encaixa melhor na sociedade, e tudo isso sendo um meio para a comunhão com o nosso Atman, eu Atman. Certo? Então as pessoas acham erradamente, mas é erro grave, infantil, que os Vedas colocam, principalmente o Bhagavad Gita, que define uma estrutura de classe social. Isso não existe. Isso seria preconceituoso, isso seria horrível. Não é isso. Sabe, Bhagavad Gita ajuda a gente a se entender melhor. E mesmo isso é um meio, porque o fim é o Atman. É isso. Perfeitamente. Você falou difícil, mas eu compreendi. Você está aprendendo com o Rubens, você falar difícil. Nada, você não sabe como ele é estudioso do... Mas eu falei difícil. Eu não queria falar difícil. Não, foi perfeito. Termos, Mas muito claro. Que eu mais sei. Muito claro e verdadeiro. Eu subscrevo tudo que você disse. Na Índia, quando se fala em casta, se pensa em classes sociais. Na Índia mesmo, como país. Depende do nível da pessoa, né? Depende do nível. Hoje. A Índia está mudando. Tá. Mas na Índia dos textos védicos, a Índia já mudou há muito tempo. Na Índia dos textos védicos, eu fui na Índia, é exatamente isso. As pessoas acham que são classes sociais. Acham mesmo. Mas eles estão errados. Na Índia védica, foi de
começou 1500 a.C. até 500 a.C., nessa época, na estrutura dos Vedas mesmo, não era assim. E não é assim que está escrito nos Vedas. Hoje, séculos depois, eles se interpretaram errado. Mas, meu Deus, se interpreta errado Jesus Cristo também. As pessoas interpretam errado tudo. Olha, o Mahabharata abre com essa questão, é bom a gente lembrar. A grande questão do Mahabharata é quem vai assumir o trono. O rei, vou esquecer o nome agora, do Shanta, eu não vou lembrar. O rei, a mãe dele, Shakuntala, se não me engano, fica indignada. Posso estar falando besteira, porque agora a minha memória já está me traindo. Os nomes, posso não ter certos nomes, mas o Mahabharata abre com o rei tendo dúvidas sobre quem ele deveria coroar o seu sucessor. E ao invés de coroar ao seu filho de sangue, ele escolhe um cidadão comum. E, obviamente, a sua esposa, mãe do menino injustiçado, né? Que eu acho que é Shakuntala. Ela, a partir daí, já dá toda essa polêmica e essa discussão sobre o que é o mais certo, você levar ao trono aquele que tem mais condições de exercer para a função, ou aquele que de alguma maneira teria uma espécie de direito, ainda que a palavra direito não exista no sânscrito. Isso é outra coisa interessante. A gente fala em direitos humanos no Ocidente. No sânscrito, a palavra que mais se aproxima de direito é adhikari, no sentido de prerrogativa. Quais são as prerrogativas da minha função, do meu cargo? Mas ninguém fala em direito. Lá você fala em deveres. Você define tudo a partir do Dharma, que é o dever da tua casa, o dever da tua função, o dever do teu lugar. Você nunca fala, não, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Não entra nessa discussão. Muito difícil. Porque toda a tua ênfase está em respeitar o direito dos outros. Você pode ter certas prerrogativas, como a adhikari. Então a palavra direito não entra. Mas a discussão, no sentido mais geral, é a que abre o Mahabharata. Sobre, se algum sentido, né, aquele menino teria o direito de ser rei, porque o pai dele era rei. E a mãe dele fica indignada. E aí, é assim que nasce o texto do Mahabharata. Pervertendo, por isso que eu gosto do Mahabharata, enquanto um texto subversivo, porque ele discute criticamente o modo conforme se vivia o hinduísmo. Ali, ainda naquela época já, você está falando da época védica, né? Mas na época em que acontece o Mahabharata, que é o período épico, não é o período védico, de constituição dos Vedas. Logo o período sequente ao período védico é o período épico, quando foram compostos o Ramayana e o Mahabharata. Um com um lado mais devocional, que é o Ramayana, de afirmação daquela cultura, e outro com um lado um pouco mais crítico, de desafiar certas coisas que eles achavam que haviam se pervertido. Tanto assim que o Krishna fala no texto da Gita, eu vou te ensinar o yoga autêntico que se perdeu, que ninguém conhece. Lá na Gita. É isso que ele diz que vai ensinar para Arjuna. O ancestral yoga que eu ensinei para não sei quem, que ninguém conhece mais. E para Draupadi, quando o Krishna tem um diálogo com a Draupadi, ele sugere a ela, insinua, que o casamento dela, não existia pecado maior, a coisa mais promíscua para aquele entendimento védico do que é Dharma, do que uma mulher ter 5 maridos. Isso é horrível. No Mahabharata, o Krishna vai dizer, por que é horrível? Pode casar que está certo. Ela é pura, a razão é pura, e esses 5, se não se casarem com ela, vão ter a vida destruída. Porque a arrumação política era tal que só aquele casamento salvava eles de toda aquela consequência
O Krishna falou, pode casar, qual o problema? Tanto assim que o pai da moça, no início, né, ficou indignado, né, porque como a minha filha vai ficar mal falada, vai se casar com 5, ela é uma prostituta e não sei o quê. Esse era o contexto, né? Não é prostituta não, isso é um ser divino que veio aqui cumprir essa função. Você não sabe o ser divino que é essa mulher, que vai ficar com 5. Que se vocês são tão primitivos que não sabem como organizar, eu dou aqui uma sugestão para arrumar esse casamento aí, arruma assim, 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 pronto. E arrumou. Foi o Krishna que deu as dicas, né? Isso é fantástico, né? Então, mas isso já é de uma época em que o conhecimento que as pessoas tinham era se apegar à letra morta das escrituras. Então, o próprio Duryodhana, o Shakuni, as estratégias que eles têm para serem vis é fundada na obrigação de se viver o Dharma, de acusar o outro de... O que o Duryodhana diz? É meu direito assumir o reino. O meu pai é o rei cego. Ele é que era o rei. Vocês ficam com essa conversa que o outro morreu, mas não importa. O meu pai estava no trono. É meu direito assumir. Né? Não, para começar, porque dentro dessa mesma lógica, o Pandu, quando faleceu, o outro rei, o Dhritarashtra, estava ali, como é que se chama? Tem um termo para isso. Ele está ali cobrindo aquela vacância, mas quando fosse ter a sucessão, ela continua na mesma linhagem, não precisava sair daquela linhagem. Então a própria discussão da Bhagavad Gita já é uma espécie de reflexão crítica que vai além dessas reflexões purânicas, que são mais ingênuas. Esse próprio entendimento que é bonito, elegante, que você trouxe, né? O Mahabharata, ele agudiza, não sei se aí pode falar assim, ele vai na uma coisa muito mais aguda, né? Porque ele coloca em questão exatamente isso, né? Ah, vou te colocar uma situação, você resolve. E aí, ó, Pandu e Dhritarashtra, né? Quem vai assumir o trono, qual é a razão de um, qual é a razão de outro, e ainda mais, vou defender o direito que pela essa linhagem seria o Yudhishthira, né? Só que aí, naquela confusão toda, o Yudhishthira ganha o direito porque ele é o príncipe, que o Krishna diz para ele, você é o príncipe herdeiro, porque você é o que tem mais mérito também, né? Então você vai assumir o trono. Mas lembra que tinha o irmão mais velho, que era o Karna, que nesse caso seria o irmão legítimo, que teria direito ao trono, e o Krishna também vai até ele e faz uma... se você reconhecer que você é irmão dos 5, e você é uma pessoa de valor, eles renunciam ao trono e você vai ser o rei. E o Karna diz, a vida toda eu fui humilhado e ofendido, quem sempre me reconheceu e valorizou foi Duryodhana. Eu vou até a morte do lado dele. Né? Então essas discussões sobre poder e casta, quem assume que função, vão se radicalizar. Em relação às colocações que você fez, quando você fala do Shakespeare, né, como um inglês, né, até hoje você vê montagens, aqui até no Brasil, de Shakespeare, e sempre são novas montagens, mas ele está sempre pautado nos jogos de poder. Escolas é ensinado uma... Claro. Então deve ter. Não, tem as várias novelas e tem os vários episódios, né? Você pega, às vezes, pequenas passagens. A gente tinha comprado uma coleção de DVD para criança, para falar sobre a história do Bhima, dos personagens. Ou tem história dentro da história, que o Mahabharata tem essa característica de ter vários níveis de... Você começa a contar a história, daqui a pouco a pessoa para e vai contar outra história,
Aí dentro da história tem alguém que vai contar outra história, você vai mudando o nível narrativo. É uma loucura. É. Daqui a pouco a gente não sabe mais. Mas essa última versão que o Rubens passou uns episódios pra gente, lá em Ipanema ainda, eu acho. Lembra? Eu estava uma vez com um casal de indianos e eu falei que tinha assistido Mahabharata dessa coleção. Aí eles falaram que foi uma novela que passava domingo de manhã na Índia, que não tinha uma pessoa na rua. Você não escutava uma mosca voando na hora que passava. Não, A impressão que eu tenho é que lá... Eu tenho. É o Mahabharata que foi editado no Ocidente em 2003. Passava lá todos os domingos. Depois de 2003 saiu a edição 2013, que é essa que a Ani falou, que é uma versão mais pop, pessoal todo bombado, música moderna. A mensagem filosófica diminuiu um pouco, mas a beleza, o impacto da obra é maior. A versão 2013. Mas o que você estava dizendo com relação eu estava falando do nível da história, dentro da história, é dizer que pequenos episódios rendem muito, porque o texto é imenso. Então, às vezes você pega Balarama, que é o irmão mais velho do Krishna, né? Você tem 1000 episódios só com ele, aí você faz uma história só com isso. Ou então você tem Draupadi, as 1000 experiências com Draupadi. Ou então com a história dos monstros, das serpentes. Você pega o que você quiser. Mas tem alguém tão representativo assim, desses jogos de poder, como Shakespeare, lá, um expoente também que pegue essa... Como autor, você diz? É. Para mim, no campo da política, o maior texto político jamais escrito se chama Mahabharata, que é o jogo de poder entre esses dois enxadristas mestres, um representando a luz e outra sombra. Mas o Shakespeare, ele fez uma... Vyasa, o autor é Vyasa, né? Quer dizer, mas o problema é que Vyasa é o nome de uma função. Você não sabe quantas Vyasas existiram, né? Agora, o texto do Mahabharata é um texto mais sofisticado politicamente do que Maquiavel, para mim. Você pega o Príncipe de Maquiavel, os príncipes do Mahabharata. Para você ter uma ideia, o jogo de xadrez é uma representação política, né? É verdade. E é uma imitação do Mahabharata, né? E se você for pensar como jogo de xadrez, é um jogo de xadrez onde quem move as peças das brancas é Krishna e quem move a peça das negras é Shakuni. Os dois grandes gênios, né? O Krishna, ele inspira, ele é o mentor dos Pandavas, né? Agora, Duryodhana e o rei cego, Dhritarashtra, eles são as marionetes de Shakuni, né? Porque Shakuni tem uma ânsia de poder impossível, que só pode ser satisfeita por intermédio... Então, todo esse jogo que você se instala, toda essa coisa, essa trama política sofisticadíssima, né? A diplomacia política, toda essa arte, o Mahabharata é extremamente sofisticado disso. Então, é o texto, porque vai fundar a religião, a Bhagavad Gita. Por isso que eu falo da cultura sintrópica. O Mahabharata é a expressão da cultura sintrópica, que envolve a dimensão social, política, religiosa, filosófica e, inclusive, de ciência. Né? Inclusive de ciência conforme entendido na época. Né? Então, para mim... Né? De uma... É a Torá. É a Torá. Exatamente. Né? Então, agora, eu sei que, por exemplo, para o Marcelo, dificilmente alguém ia falar para ele que a Mahabharata é um texto político. Quando eu tenho o Artha Shastra, por exemplo, que é o tratado sobre política. O Artha Shastra, para mim, perto do Mahabharata, em nada é a mesma coisa. O Manu Smith, Código de Inglês. O Manu Smith, em nada, perto do Mahabharata, para mim é a mesma coisa. O grande tratado de inspiração, nesse sentido da cultura sintrópica, como a gente defende aqui, ou seja, como essa proposta que o Senhor Krishna traz, né? É como se ele trouxesse essa coisa que nunca foi vivida, mas que aos poucos vai tomando forma a partir desse casamento da mente e coração. Da mente e coração. O Ocidente e o Oriente.
Krishna propõe isso. Mas isso só vai acontecer, só começou a acontecer de fato. Ali tinha assim, um gato pingado, né? 1, 2, 3 vivendo. Agora, como movimento social e cultural, só agora que você tem começa, uma organização e começou nos anos 60. E a informação flui que nem um vírus, no momento. Agora. Antes você tinha pequenos expoentes vivendo isso, grandes seres, grandes filósofos, né? Você traduzia o texto, mas como movimento social, para expressar a mensagem de Krishna, começou nos anos 60. Entendida nesse sentido de que o Krishna fala para o Arjuna, levante e luta. O que é que significa isso? Praxis sintrópica. Ele fala, em todo o hino a Durga e entre meditação. O que é que significa isso? Sentimento sintrópico. Ele diz por Yudhishthira, você vai ser o rei, vou te dar um modelo de reino. O que vai ser isso? Vamos começar a pensar na cultura sintrópica. Não é para agora. Tanto que na guerra morreu todo mundo. Não sobrou ninguém nem para fundar esse reino quase. Claro que fundou porque Yudhishthira reinou por 33 anos. Mas de uma maneira caricata em relação à proposta do Krishna. Mas que sempre quando você fala de sintropia e da Gita, isso me remonta sempre assim, mas o Buda, ele iluminou, ele chegou a esse estado, tá? E iluminou. Por que você não se refere ao Buda? Qual é o referencial que é perdido aí? Então, tem dois, né? É claro que eu peguei como referência a Bhagavad Gita, né? E a Bhagavad Gita, ela é de uma escola que o budismo é crítico a ela, eles têm diferenças, né? E é claro que o hinduísmo, ele subsume o Senhor Buda como um avatar também. Mas tem diferenças fundamentais. A minha leitura da Bhagavad Gita, por exemplo, eu vou falar uma coisa que estou até gravando, tenho até medo, mas é o que eu penso mesmo, vou falar. Não vou falar porque é o que eu penso mesmo, né? Mas assim, nesse sentido do Shuddha Yoga, nada nunca é definitivo. A verdade é infinita, então você vai eternamente aprender. Não existe esse cheguei, sou iluminado, eu virei Nesse Shuddha Yoga não existe. Existem algumas formas do Vedanta, existe no próprio budismo, né? Então, a própria teoria dos bodhisattvas já é uma ideia de tentar caminhar para aí, que você vai indo para universos progressivamente mais sutis, né? Mas por que eu não me refiro ao Buda, né? Como sintropia, né? Não, ele é uma expressão... Não. Eu refiro sim. Aí sim, como expressão da sintropia, sim. Até porque é ele que, quando fala de meditação, ele basicamente propõe a expressão sintrópica, que vai gerar agricultura sintrópica. Quem define o termo é o Senhor Buda. Olha só. Porque, então aí sim. Mas depois eu vou falar por que eu não menciono tanto ele, porque eu estou citando a Gita. Não, porque eu estou estudando a Gita. Mas o Senhor Buda, quando vai definir meditação, ele utiliza a palavra bhavana, que era utilizada na agricultura com sentido de cultivo. Então o Senhor Buda, como metáfora, como alegoria, né, vai falar, olha, do mesmo jeito que existe a agricultura, existe a cultura da mente. Então, do mesmo jeito que... Agora, eu vou ensinar que tipo de cultura? Eu vou te ensinar a cultura sintrópica, só não usou essa expressão, né? É quase como se ele dissesse, do mesmo jeito que existe uma agricultura sintrópica, eu vou te ensinar uma cultura sintrópica, que é você trazer essa harmonia para a mente. Então ele faz isso sim. Tem um texto budista que eu respeito e gosto muito, e cito no meu livro blog, acho que é o único, que é de Shantideva, que chama Bodhicharya Avatar. Então esse texto tem um tratamento muito próximo de tudo isso que eu digo.
Agora, onde está a diferença? Obviamente, o budismo não fala no ser, no Atma, e toda a Bhagavad Gita é em torno do Atma. Porque o budismo suspende o juízo em questão à relação do ser. Alguns budistas vão dizer que o ser não existe, inclusive. Vão falar de uma forma nihilista do nirvana como nada. Mas isso não está claro em Buda, ele simplesmente suspende o juízo. Ele fala, essa questão não é relevante, a metafísica não é relevante. O seu Buda vai falar, né? E a Gita não, para a Gita a questão do ser ela é importante. Mas vamos dizer assim, qual é a minha crítica? Se eu fosse dizer assim que parece, a minha crítica não, parece assim que está implícito na Bhagavad Gita, uma espécie de, apesar de ninguém sabe se a Gita é anterior ao budismo ou se o budismo é anterior à Gita. Não se consegue definir isso. Então, deixando isso de lado, a Bhagavad Gita tem uma coisinha que incomoda o budismo. Porque o conselho que o Krishna dá para o Arjuna é quase que um puxão de orelha na saída que o Buda teve. Vou abandonar tudo, vou abandonar minha família, eu vou virar um monge mendicante. O Krishna disse, seu covarde, tem um jeito superior de fazer isso. E o que o Buda fez? Abandonou mulher e filho e virou esse monge mendicante. Que o Krishna está dizendo, tá bom, esse caminho é razoável e possível, mas eu vou te ensinar um maior. Vou te ensinar um caminho maior do que aquele trilhado pelo Senhor Buda. Não precisa abandonar tua função social, nem a tua família, nem os seus filhos, quando você os tiver. O Krishna diz isso. Você não vai abandonar. Eu vou te ensinar a praxis sintrópica. Que você vai entender o que é isso, o desenvolvimento do sentimento sintrópico. Isso é o que funda a cultura sintrópica, que um dia vai chegar a esse planeta quando a gente superar isso que o Marcelo gosta de chamar de Kali Yuga, que é essa fase onde tudo vai se pervertendo, vai se corrompendo. Quando é que eu começo a sair disso? Quando eu vou ter esses primeiros anseios sintrópicos, né? Então, na verdade, eu posso olhar a palavra de Krishna como uma crítica para a solução do Senhor Buda. Isso estaria, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, isso dá uma boa conversa, hein? Perigosa. De novo, esse tipo de conversa não entra na AAR. Não sei. Não entra. Está Não, você se não. põe ali, O meu argumento, na leitura que eu li que ele está trazendo ali, é que eles trazem uma caricatura do que é possível fazer e só admite uma visão eufemística para tratar do problema. O recorte, todo viés já é dado por essa classe que domina esse ambiente, que é aquele definido. Mas como é que você justifica que nesse mesmo contexto tenha Eu vou ali no banheiro. que vai poder discutir o Mahabharata, o Shuddharma? Então, Nesse mesmo essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Você chama isso de uma espécie de multiculturalismo, mas não é bem multiculturalismo, porque o controle é sempre o ASP. Os grandes valores... É uma discussão que vai avançando. É o ASP. White America Anglo-Saxon. Eu entendo que isso está sendo O viés é esse. E existem pessoas Não, que se vestem mas disso. o questionamento só é dado e possível a partir deles mesmos. Você jamais vai permitir um questionamento que ameace isso.